Ah, Thiago, mas esses dispositivos aí são tudo igual, né? Garmin, Oura, Whoop, tanto faz, é tudo para tirar dinheiro de trouxa. Não, não é. E é nesse vídeo que eu quero te contar um pouco mais sobre isso, minhas comparações. Eu tenho utilizado esses dispositivos por mais de 6 meses na minha rotina e esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas sobre quais dispositivos podem funcionar melhor para sua rotina. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, onde eu documento todo o meu uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para o Ironman. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sou muito questionado no meu Instagram, que é a diferença entre os principais dispositivos. Para que eu utilizo um, para que eu utilizo outro, e principalmente os dois dispositivos que a gente vai destacar aqui hoje, que é o Whoop, né, essa pulseira aqui, e o Garmin, né, que todo mundo provavelmente já ouviu falar em algum momento. Vale lembrar que essa minha análise ela é muito mais focada para quem faz aí esportes de cardio, mas eu vou dar algumas pinceladas aí para outras coisas também. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre esses dois dispositivos aí famosos pelo mundo. Para facilitar a nossa comparação, eu elenquei algumas características que na minha visão são chaves aí para esses dispositivos. E as características são hardware, conforto, User Experience, acurácia e preço. E começando falando de hardware. Bom, comentando sobre hardware, os dois são bem parecidos, né? Entretanto, o é uma pulseira, onde ele vai fazer toda a leitura, que ele tem um leitor aqui que conectado ao seu pulso, né? E também o relógio é a mesma coisa, você tem um leitor óptico aqui, onde ele vai fazer aí o monitoramento de várias coisas do seu corpo, principalmente aí a frequência cardíaca. Tá? A gente vai falar também um pouco sobre a acurácia, então fiquem ligados aí que em breve a gente vai pegar esse gancho da frequência cardíaca, beleza? Entretanto, quando a gente fala de hardware, a gente já vai entrar no segundo ponto, que também é super importante para você conseguir encaixar na sua rotina, que é conforto. Que aí é inclusive onde eu tenho uma opinião forte sobre esse assunto, onde eu tentei usar durante 24 horas, vários dias, os dois dispositivos, mas eu só consegui utilizar um. Então falando de conforto, na minha visão a pulseira, por ser mais leve, né, ela acaba sendo muito mais confortável, então o Whoop ganha um ponto forte nessa. Entretanto o Garmin ele é mais robusto, tá? Esse relógio ele é um dos mais robustos ainda da marca, tá? A gente tá falando do Fenix 8, que é o último lançamento, mas eu também tenho o Forerunner 265, é um pouco mais leve, mas mesmo assim você sente um incômodo se você for utilizar 24 horas por dia, tá? Em termos de conforto, então o Whoop acaba levando essa, na minha visão, com folga, tá? No Whoop, por exemplo, eu consigo utilizar, né, na hora de dormir e nem percebo que eu estou utilizando. Entretanto, o Garmin acaba incomodando aí quando eu vou para cama. Terceiro ponto, e um dos mais importantes na minha visão, é a experiência do usuário, o User Experience. E isso engloba uma série de coisas, como os dispositivos organizam os dados, como os relatórios são demonstrados, qual a lógica por trás de tudo isso. E para deixar isso mais claro, eu vou agora mostrar aqui na prática para vocês como é que eu faço para fazer minhas análises e para que eu uso determinado tipo de dado em cima de cada dispositivo, beleza? Vem comigo. Então vamos lá. Entrando aqui no Garmin, né, no aplicativo que ele te oferece, você pode ver que ele tem um foco muito grande nas atividades, né? Ou seja, em tudo que você fez durante o dia. Inclusive ele te traz alguns relatórios semanais que são importantes, que mostram o volume de treino, né? Tanto de distância, tanto de tempo total e por aí vai, tá? Então ele vai te dando algumas informações interessantes, tá? Essa tela inicial aqui, inclusive, você pode configurá-la, né? No meu caso eu coloquei as informações que eu considero mais relevantes para mim e aí você pode ir alterando conforme você entende que faz sentido para você. Aqui você tem outras informações também super interessantes, como o Body Battery, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e a gente tem um comparativo dentro do Whoop. A gente tem também a frequência cardíaca, né? Alguns dados aqui de média. Tem o peso, então eu consigo rastrear também o meu peso pelo Garmin. Isso se você fizer as integrações necessárias para isso, tá? E como é que você faz as integrações necessárias para isso? Ou você compra a balança do próprio Garmin, que é caríssima e tem uma acurácia muito baixa, ou você compra uma outra balança e sincroniza isso via Apple Health ou algo do tipo, tá? Então vale ressaltar. E aqui eu também vejo as calorias, né? Que é um ponto muito importante para você rastrear, né, a sua dieta e entender exatamente o quanto que você queimou nos determinados exercícios, qual é a sua taxa metabólica basal e por aí vai, tá? Então esse é um ponto interessante aqui. Uma outra coisa que você também consegue entender bem aqui é em relação a calendário, né? Como ele sincroniza com os aplicativos de treinos, como no meu caso no Training Peaks, você consegue analisar aí o que vem nos próximos dias aí dos seus treinos, tá? Bom, você também tem uma visão de feed, né? Que ela não é tão importante assim, mas ela é muito parecida com a visão de feed aí do Strava, né? Como se fosse uma rede social em si. E aí você pode também listar, né? Todas as atividades, enfim,
enfim, e coisas do tipo. O que eu acho interessante, né, do Garmin é que você tem muita informação. Então você pode analisar desde a parte de calorias, como o quanto que o seu peso pode ter impactado uma coisa ou outra. Você também consegue sincronizar a hidratação, que se você quiser. Aí, mais uma vez, você vai ter que usar a integração do Apple Health. E aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes. Então você tem a bateria do seu corpo, que tem um conceito parecido com o que a gente vai ver do Whoop, né, que nada mais é aqui que como é que tá, né, como se fosse a bateria do seu celular, né, então conforme você vai fazendo as atividades, ele vai mudando assim ao longo do dia e você vai vendo aí o quanto que você precisa recarregar descansando ou algo do tipo, tá? Então esse é um conceito também bem simples de entender e bem interessante que tem no Garmin. Uma outra parte interessante aí do Garmin é que ele te faz ele te calcula uma idade do condicionamento físico, né? Então, conforme você vai se exercitando e vai mudando seus parâmetros, ele te fala mais ou menos aí qual que é a sua idade atual, né, de condicionamento físico, que é diferente da sua idade real. Então, eu tenho 34 anos, ele tem me dado aqui a idade de condicionamento físico de 30 anos e minha meta é chegar em 28. E aí ele dá, né, algumas recomendações como perda de peso, enfim, a frequência cardíaca de repouso, conseguir reduzi-la e coisas do tipo, tá? Então, eu tenho algumas informações interessantes aqui também. Entrando numa parte importante aqui de relatórios, tá? Eu tenho relatórios de tudo que vocês podem imaginar, desde as atividades aqui, como é que elas estão divididas, né, ao longo do tempo, em termos de volume e coisas do tipo, né? Tenho calorias, que é uma informação que a gente já falou, estresse na variação de treino, né, meu FTP, né, o meu limite, o meu threshold de ciclismo e por aí vai. Mas vamos para a parte que eu acho interessante aqui. Eu tenho uma coisa que chama status de VFC, que no meu caso ele está vazio porque eu deixei de usar o Garmin, né, nas últimas semanas para dormir, e ele precisa disso para calcular. Isso significa variabilidade de frequência cardíaca, uma das métricas na minha visão mais importantes que eu já citei em vídeos anteriores para entender o seu nível de recuperação e entender o nível de inflamação que o seu corpo está naquele momento, tá? Isso vai te dar um guia, né, de intensidade que você pode colocar naquele dia, né, caso você tiver, obviamente, com um VFC proporcional a isso, tá? Uma outra parte interessante que a gente só vê aqui diretamente no Garmin é que ele tem o VO2, né, que é basicamente a sua capacidade de oxigenação, né, nos exercícios, aí, nas atividades. E ele calcula isso, não é a melhor forma possível, tá? Existem testes e exames específicos para você calcular essa medida, mas querendo ou não, ele te dá uma medida muito similar. Inclusive, vários testes aí dizem que a acurácia, né, ou seja, a taxa de erro é em torno de 5%. Então, ao invés de você pagar um exame muito caro, você pode utilizar essa métrica aqui de VO2 máximo para você entender o seu VO2. E para quem ainda não entendeu o que é VO2 máximo, nada mais é do que um valor que corresponde ao volume de oxigênio consumido, né, durante aí as atividades físicas aeróbicas, tá? Então, para o endurance, né, no meu caso, por exemplo, do triatlon, é extremamente importante porque quanto maior, né, mais você está sendo eficiente nesse aspecto. Isso é calculado também por quilo, né? Então, o seu peso vai fazer aí o seu peso vai ter um impacto também importante aqui em cima desse cálculo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei nos treinos, por exemplo, eu tinha aí 48, 50 e hoje, né, com a minha rotina de treinos, eu cheguei aí a 65 no ciclismo, 62 aí na corrida. Entretanto, né, eu praticamente não treinei corrida por causa de uma lesão. Então, esse valor aqui ele tá parado aí durante um tempo, tá? Então essa é uma das partes importantes aqui que vocês podem analisar também. Você também tem alguns relatórios aqui de resumo de progresso, que na minha visão são bem fracos, e você tem alguns insights, que na minha visão também não servem para muita coisa, né? Nada mais é aqui do que ele te explica no percentual aí dos usuários do Garmin, como é que você está posicionado, tá? Então, desde a parte de sono, né? Como eu disse, já faz muito tempo que eu não rastreio o meu sono via Garmin, depois eu vou te contar o porquê, mas aqui ele te fala mais ou menos, né, como é que você está em relação, né, aos outros usuários, e é um benchmark, é um comparativo, mas na minha visão ele é bem fraco, né, ele não diz muita coisa para quem quer analisar, tá? Bom, então em linhas gerais eu dei um overview bem rápido para vocês entenderem como é que as informações elas são postas dentro do Garmin, né? São informações meio que esparramadas que você consegue sim caçar e achar uma coisa ou outra, mas não diz muita coisa, tá? Então, na minha visão, o Garmin ele é excelente para você rastrear as atividades principais que você faz no dia. Então, principalmente porque ele tem integração aí com GPS, por exemplo, né, com ciclo computador. Quando você está na bicicleta, você pode startar o seu treino por lá, ele vai sincronizar com o seu relógio, vai sincronizar com a sua conta do Garmin. E uma outra parte interessantíssima, né, que o Garmin vai te dar aí como algo positivo, é que você vai conseguir também usar a cinta cardíaca, né, que é o padrão ouro para monitoramento de frequência cardíaca durante os exercícios, tá? Então, se você vai iniciar um exercício, né, seja de ciclismo, seja de corrida, e quer entender, né, de forma exata e detalhada como é
que está a sua frequência cardíaca, você vai precisar utilizar uma cinta cardíaca e ela é, né, sincronizada, ou seja, integrada com o Garmin, tá? Então essa suíte do Garmin, quando ela entra em funcionamento em conjunto, ela acaba dando informações muito interessantes e que você pode consultar posteriormente aqui nesse portal ou no aplicativo do Garmin, que tem praticamente as mesmas informações, tá? Então, a nível de experiência do usuário, né, e organização das informações, eu diria que no Garmin você tem tudo muito desorganizado, você tem poucos relatórios úteis, poucos insights, mas você tem muitos dados das atividades que você fez e com detalhe, inclusive, tá? Então, acaba sendo útil se você quer analisar algum treino específico para isso, tá? Seguindo aqui, agora a gente vai analisar a experiência do Whoop. O Whoop, vocês vão ver que ele é muito mais simples no sentido de informações, porque eles calculam várias coisas através de algoritmos próprios, tá? E simplificam agrupando em determinados parâmetros, como vocês vão ver aqui na prática. Basicamente aqui o Whoop se baseia em dois fatores, né? O strain e o recover. O strain basicamente é a sua intensidade, né, de treino, né, que vai de 0 a 21. Então, se você tem um dia muito pesado de treino, você vai bater aí, como por exemplo hoje eu bati 18.3. Tá? Muito dificilmente você vai bater 21 nesse strain, tá? É o esforço máximo do máximo do máximo. Em treinos muito pesados, em simulados, por exemplo, de triatlo, eu acabei batendo 20, mas 21 nunca vi nem ninguém que conseguiu bater. E o recover também vai te dar, né, uma ideia de como é que você está recuperado naquele dia. Então a minha indicação, inclusive recomendação, é que você acorde de manhã e já veja o seu recover. Até para entender se está similar aí ao seu feeling aí do seu corpo. Já aconteceu de eu acordar e achar que estava super bem, né? E o meu recovery tá muito baixo e vice-versa, né? E depois você vai entendendo o quão a acurácia disso realmente funciona ou não. Um outro fator aqui extremamente importante para o Whoop é o Sleep Performance. Que como a gente viu, né, no Garmin, a gente também tem essa métrica lá e também tem o Recovery, só que numa métrica diferente chamada Body Battery. Mas o conceito é muito parecido, você entender o como o seu corpo está recuperado, né, para fazer atividades. Aqui no meu Sleep Performance, por exemplo, eu tive um dia excelente de sono, né? Vocês podem notar que eu tive 100% de Sleep Performance, algo muito raro na minha rotina. Acordei hoje com um Recovery de 78% e hoje eu fiz 2 treinos que me ocasionaram um strain de 18.3, tá? Então, essa é uma análise que eu sempre faço diariamente para entender tudo isso, e isso resume bastante de forma clara como funciona o Whoop. Tá? O Whoop funciona basicamente com esses pontos. Agora, se você quer ver detalhadamente, você consegue, né, entrar, por exemplo, no strain, e no strain ele especifica as minhas 2 atividades do dia. Então, eu tive uma corrida, né, e eu tive uma natação, onde ele me explica quais foram as minhas zonas de frequência cardíaca e por aí vai. Esse cálculo, né, dessas 2 atividades de hoje acabam dando um strain de 18.3. Por outro lado, no Recover, ele também me explica quais são as variáveis que fazem esse cálculo do Recover, como por exemplo o HRV ou VFC que a gente comentou no Garmin. Então notem que também no Recover ele utiliza essa métrica super importante. Então, além de calcular e ver o sono, ele também verifica, né, a sua variabilidade de frequência cardíaca, que vai dar um sinal aí de inflamação no seu corpo ou de uma boa recuperação, tá? Então isso também é similar ao Garmin. Você consegue no Body Battery, né, ou indo diretamente no VFC, no status VFC, entender exatamente como está a sua recuperação, tá? Então, os algoritmos não são tão diferentes assim. E no Sleep Performance você consegue também ver o detalhe, né? De quanto que você ficou na cama, quantas vezes aí você acabou levantando, qual a eficiência do seu sono e por aí vai, tá? Então, em linhas gerais, a gente tem uma usabilidade aqui bem clara, onde você pode, obviamente, mudar aqui o dia e ter outras informações, como você pode também ver relatórios aí mensais, né? E ver as médias por trás disso tudo, tá? Então, de forma clara, a gente tem isso aqui no Whoop. Mas, na minha visão, o ponto mais interessante do Whoop são os relatórios automáticos que ele gera. Então ele vai te gerar relatórios semanais e relatórios mensais no seu aplicativo de celular, onde você vai poder analisar alguns insights por trás disso, inclusive os impactos por trás dessas coisas, tá? E aí uma coisa que eu gosto muito do Whoop é que todo dia você tem um negócio que a gente chama de journal. Então você vai setar as principais informações de como é que foi aí o seu dia anterior. Então, por exemplo, quanto de água você tomou
tomou no dia anterior, como você se sente no dia, se você tomou algum medicamento que pode mudar o seu sono, se o seu cachorro, por exemplo, esteve na cama. Você parametriza tudo o que você quer como informações que todo dia que você acorda você precisa preencher, e através disso ele vai correlacionar com essas variáveis que vocês estão vendo aqui. No meu caso, por exemplo, eu sincronizo minha hidratação, então ele pega aqui automaticamente da minha garrafa, né? E ele vê exatamente quanto que eu tomei de água no dia posterior. E aí ele usa isso, inclusive, para entender o impacto na minha recuperação. E é muito interessante os dados que eles podem gerar. Então, se for para trazer uma abordagem mais simples e orientada a dados, eu não tenho dúvidas, né, que o Whoop ele te dá muito mais informações. Um outro ponto que eu também acho interessantíssimo no Whoop são as comunidades, né? Onde você também pode ter um benchmark aí de outras pessoas. Por que eu gosto bastante? Porque as pessoas geralmente que usam o Whoop, elas são mais disciplinadas com dados, então são dados mais realistas até do que os próprios benchmarks aí do Garmin, né? Até porque no Garmin você não consegue ver os usuários dessa comunidade. Então, por exemplo, no Whoop eu faço parte de comunidade de triatlon e eu consigo comparar o Strain, o Recovery e o meu Sleep Performance, entender onde eu tô no ranking, inclusive, né, dessas variáveis. Isso me traz aí uma visão muito clara, né, de performance, né, para eu entender exatamente como é que estão as pessoas que estão acima ou que estão abaixo dos meus parâmetros aí no Whoop, tá? Então, essas comunidades é uma funcionalidade muito simples, mas que eu utilizo bastante para entender, principalmente quando eu olho, será que eu estou com um recovery mensal bom? Eu vou lá e olho no ranking e vejo que de fato, né, eu tenho me recuperado bem, que eu não preciso melhorar tanto nesse ponto. Agora o strength, será que eu estou me esforçando o suficiente? Aí eu vejo exatamente se alguém lá está com uma intensidade de treino muito maior do que a minha, enfim. Então dá para você ter algumas análises interessantes e simples em relação a isso, mas tantos relatórios e tantas comunidades, só vai conseguir ver no aplicativo web, mas é super simples depois de vocês notarem. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é acurácia. O último estudo disponível, né, que comparou todos esses dispositivos, inclusive outros dispositivos também, colocou o Whoop com uma acurácia muito maior do que o Garmin. Só que aí tem várias questões por trás desse estudo também, além desse estudo ser de 2022. Então eu acredito que muita coisa evoluiu tanto no Garmin, tanto no Whoop, que a acurácia hoje ela é muito similar. Até porque a acurácia ela é importante, mas o que importa é a constância do dado, né, em termos de volatilidade. O pior que você pode ter, na verdade, em termos de acurácia imagina que o seu Garmin ele deu 30 de HRV num dia, deu 60 no outro e 30 de novo, sendo que o seu Whoop deu 40, 50, 40. Então, assim, essa volatilidade por falta de acurácia deveria ser o maior dos problemas. E hoje em dia as coisas estão muito similares, eu sempre comparo e analiso e vejo que as coisas estão muito próximas, tá? Só que aí tem um ponto, né? Como a gente falou de conforto, eu não consigo mais usar hoje o Garmin, já usei muito ele para dormir, mas é muito desconfortável. Eu via que impactava inclusive meu sleep performance, então o Whoop para mim é muito mais fácil em termos de uso, e aí eu decidi monitorar alguns parâmetros somente nele, né? Principalmente esses parâmetros de recuperação, como eu citei. Então, assim, em termos de acurácia positiva, eu diria que o Whoop ele tem muito mais assertividade, principalmente em sleep performance, né, segundo esses estudos, principalmente também em HRV, que vai impactar também no seu recovery, né, e principalmente também no strain. O que eu não gosto de acurácia no Whoop é a integração com as atividades. Ele tem a funcionalidade de você startar a atividade manualmente, mas acho que ninguém usa, e ele tem a detecção automática de atividade. Então, se você fizer natação, você terminou a natação, ele vai lá e abre um pop-up para você dizendo que já calculou e processou a atividade. Aí eu vejo muita variação e falta de acurácia. Mas não pelo fato do Whoop, mas sim pelo fato de que quando eu faço uma atividade com o Garmin, eu uso cinta cardíaca. Então a cinta cardíaca, como eu disse, é o padrão ouro. Ela consegue ser muito mais assertiva. Além disso, você não consegue sincronizar o seu Training Peaks com o seu Whoop, por exemplo. Então às vezes ele pega alguma coisa errada ali. E um outro ponto que eu notei de falta de acurácia no Whoop, o algoritmo dele, ele só starta, ele só detecta uma atividade quando sua frequência bate em determinado nível e mantém uma constância de tempo. Só que em algumas atividades você não chega a fazer isso. Então, por exemplo, quando é um treino de fortalecimento leve, no meu caso, o Whoop ele tem muita dificuldade de fazer detecção. A grande parte deles ele não detecta, tá? Então, vejo muitos usuários relatando que em atividades de força ou coisas do tipo, o Whoop acaba sendo um dos piores aí em termos de acurácia, tá? Então voltando, para recuperação, para sleep performance, para strain, o Whoop tem uma acurácia excelente, provavelmente melhor do que do Garmin, até porque o Garmin, né, para vocês entenderem, se você fizer a atividade somente no relógio, ele me parece muito mais sensível, você precisa apertar muito mais ele. E aí falando da acurácia do Garmin, como eu disse, eu gosto muito de usar a cinta cardíaca, né, para ter mais precisão e entender
as zonas de treino que eu tô fazendo. E utilizo praticamente em todos os exercícios, exceto na natação, que aí eu utilizo o relógio mesmo para startar e para monitorar. Falando de GPS, falando de integração com esses outros devices aí da própria Garmin e falando de outras coisas positivas, né? Para essa parte de atividades, o Garmin funciona perfeitamente. Então eu não tenho o que falar aí negativamente nesse assunto. Então, acurácia de atividades, frequência cardíaca durante as atividades, GPS e coisas do tipo, Garmin sem dúvidas está na frente. Entretanto, quando a gente fala de recuperação, sono e outras variáveis desse tipo, o Whoop, na minha visão, ele tem uma maior acurácia e uma menos sensibilidade. Uma coisa que eu sentia bastante, né, quando eu dormia com Garmin, inclusive, é que se ele não tivesse muito apertado, ele tinha uma variação muito grande no Sleep Performance e no HRV. O encaixe da pulseira do Whoop, além de ser mais confortável, ele não precisa estar tão apertado assim para você conseguir coletar as informações. Então, por isso que eu gosto muito mais do Whoop para fazer essa coleta desse dado, tá? E por isso que eu deixei de usar o Garmin para fazer essa coleta. Falando de preço, sinceramente, os preços acho que são similares, só que os modelos de negócio são muito diferentes. Então, no Whoop, além de pagar a pulseira, você paga uma mensalidade, e no Garmin, né, você depende muito do dispositivo que você quer. Esse dispositivo, por exemplo, que é o Fenix 8, se eu não me engano, eu paguei algo em torno de $1.000. Ele é um dos dispositivos mais caros, não acho que vale tudo que promete, mas tem dispositivos muito mais baratos do Garmin também. A diferença é que no Garmin você não paga uma mensalidade, entretanto no Whoop você paga uma mensalidade, tem alguns descontos e tudo mais. Então você compra a pulseira, paga a mensalidade anual, inclusive vale citar que a Whoop já entrega no Brasil diretamente, tá? Então na época que eu comprei lá atrás, tive que trazer dos Estados Unidos, mas hoje eles já trazem diretamente e chega bem rápido. Já comprei algumas pulseiras, pode trocar inclusive essas pulseiras aí quando você enjoar, não é tão barato assim, mas vale a pena. E aí no Whoop, para vocês terem uma ideia de preço, vai depender da pulseira que vocês escolherem, mas a mensalidade ela custa anualmente $239, ou seja, não é barato pagar anualmente o Whoop. Então se fosse em termos de custo-benefício, provavelmente o Garmin se paga muito mais rápido, porque você compra uma vez e utiliza ele sem pagar mais nada, tá? Então esse é um ponto importante. Agora por último, qual que é melhor, né? Garmin ou o Whoop? Depende do seu caso de uso. Digo isso porque se você quer um dispositivo muito mais completo, ou seja, all-in-one, você tem todas as informações num só lugar, com certeza o Garmin ganha essa briga, tá? Então ele vai te dar aí desde essa parte de recuperação, treinos e coisas do tipo. Entretanto, se você quer ser mais específico nessa parte de recuperação, focar também em conforto para usar algo 24 horas por dia para te monitorar, com certeza o Whoop seria a melhor opção. Na minha visão, se você quer muita performance, vale a pena utilizar os dois, porque você vai ter o melhor dos dois mundos, né? Um focado mais para sua recuperação, sono, etc. E outro mais focado para suas atividades. Vai depender aí do bolso de cada um, vai depender dos critérios que vocês vão utilizar para ter essa escolha, mas acho que a minha missão aqui era passar para vocês quais são as minhas impressões em relação a esses dois dispositivos, tá? Vale dizer também que esse vídeo não é patrocinado, tá? Eu não sou patrocinado, infelizmente, por nenhuma das duas marcas, então é uma análise real aí de quem é usuário aí no dia a dia e tem se beneficiado aí com esses dois dispositivos, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal, e se você ainda não se inscreveu, não perde tempo, se inscreve aqui no nosso canal, e toda semana tem vídeo sobre o uso de dados e inteligência artificial aí no esporte, e principalmente na minha preparação aí pro Ironman. Então fiquem ligados e até o próximo vídeo. Valeu!